Estamos de volta aqui com o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, agora 9h04, segunda-feira, depois de amanhã, e na terça também, a Rádio Bandeirantes promove os seus fóruns para celebrar o mês de aniversário, 87 anos da Rádio Bandeirantes, completados agora no mês de maio. E aí, todo aniversário da Rádio Bandeirantes, a gente para debater temas relevantes para o nosso ouvinte. Então, segunda e terça-feira, das 3 às 5 da tarde, estaremos transmitindo direto do Teatro Itália Bandeirantes, no centro da cidade, os seminários, os fóruns, Um Olhar para o Futuro, focado nas cidades. E olha, dentro do que acontece agora no Rio Grande do Sul, eu acho que não existe discussão mais relevante no nosso país, não é? A gente vai falar sobre cidades inteligentes e cidades resilientes, que conseguem se organizar para resistir a intempéries, resistir a dificuldades, independente de onde elas venham, e oferecer qualidade de vida para os seus cidadãos. O Secov São Paulo é nosso parceiro nesses fóruns de aniversário da Rádio Bandeirantes. O Secov é a casa do mercado imobiliário e quem está conosco aqui ao vivo no Jornal Gente é o Eli Vertem, presidente executivo do Secov. Eli, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís, bom dia aos ouvintes, bom dia, Ronald. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, principalmente nesse mês de aniversário da Rádio Bandeirantes. Obrigada. Eli, quando a gente fala na discussão das cidades, é claro que a questão imobiliária é a das mais relevantes, né? Queria ouvir você, que trabalha há tanto tempo nesse setor, sobre que tipo de contribuição o mercado imobiliário pode dar para que as cidades brasileiras sejam cidades mais bem resolvidas e que ofereçam uma qualidade de vida adequada aos seus cidadãos. Ok, Thaís. Bom, são várias as contribuições, né, que o setor imobiliário pode dar. Eu destacaria algumas. Por exemplo, você citou agora há pouco, né, a questão de Porto Alegre, aquela triste realidade que está se passando por ali. Então vamos lá, quando você tem uma cidade, né, em especial as cidades médias e grandes, com uma infraestrutura já instalada há muito tempo em direção ao centro, se você diminui o território da cidade, ou seja, você adensa mais pessoas em cima ou naquele território que tem infraestrutura já instalada e paga pela sociedade, você faz com que a cidade seja mais sustentável, mais inteligente, porque as pessoas, por exemplo, precisam se deslocar com muito menos quantidade, muito menos distância, muito menos tempo se perde com relação ao trabalho, vice-versa, ou ao lazer, ou à escola, ou a outra atividade. Essa é uma das características que o mercado imobiliário pode contribuir. Uma outra que eu diria são soluções de engenharia que vêm, digamos, embutidas nos empreendimentos. Um outro exemplo, citando de novo Porto Alegre, infelizmente, você tem um edifício, por exemplo, ele tem uma área, né, que ele ocupa num determinado terreno, ou tem aquele terreno, vamos imaginar o perímetro daquele terreno onde o edifício está instalado. Aquela chuva que cai torrencialmente, por exemplo, aqui em São Paulo, em janeiro, né, naquela hora e meia, que cai aquela quantidade de chuvas enorme, esse território onde tem o prédio, ele absorve esta água, fica armazenada em piscininhas, vamos dizer assim, que esses prédios têm, e ao longo das próximas 48 horas, o prédio vai devolvendo para a rede de forma lenta, mais devagar, portanto não acaba acarretando aquele alagamento, fora que pode também usar aquela água de chuva para lavar jardim, por exemplo. Então, essas são as duas características, tem outras também, mas eu lembro dessas duas que são muito importantes para a cidade e que vem embutida junto com o empreendimento imobiliário. Eli, me fala uma coisa, nessa questão que você acabou de citar, que é a relação do poder público com as construtoras. E a gente sabe que em cidades minimamente equilibradas há uma sinergia de objetivos. O objetivo comercial, para a exploração daquele espaço por parte de uma construtora com um prédio residencial, comercial, enfim, e o município que precisa dizer isto aqui pode acontecer, isto não pode acontecer. E a gente fala e lembra sempre, quando elas não acontecem, das chamadas obras de mitigação. Vai surgir esse prédio de 40 andares, mas aqui vai ser feita uma obra, tem, como você disse, a criação de uma piscininha, ou tem
O que eu queria saber é de que maneira, ao longo dos anos, tem evoluído a relação de quem quer construir e do município para, no final das contas, conseguir a melhor equação para a construção de uma obra numa área adensada, como é aqui em São Paulo, por exemplo. Tá certo, exato, Ronaldo. Esse é um grande desafio. Você colocou uma questão muito importante, que é a relação do poder público, eu não diria com as construtoras, mas eu diria com a sociedade civil, ou com a iniciativa privada, né? Porque, na verdade, a iniciativa privada, a construtora, ela vai realizar aquele empreendimento que demora, digamos, 2, 3, até 4 anos para ficar pronto, mas quem vai ficar lá há 100 anos é aquele condomínio, né? Aquelas pessoas, é aquela microcidade que é um condomínio que vai ali ficar 100, 200 anos naquele espaço. Então, é fundamental que o poder público tenha um planejamento, digamos, um planejamento urbano adequado, moderno, naquela linha que eu falei anteriormente. Quer dizer, vamos ocupar a cidade de forma inteligente. Aonde? Aonde tem infraestrutura. Quando o poder público age desta forma, né, e a gente não precisa inventar nada, tem exemplos aí internacionais que comprovam isso, não é uma questão de opinião. Você tem o Canadá, Singapura, eu não vou nem falar de Nova York, para não dizer cidades assim de primeiro mundo, vamos falar Buenos Aires, que é o nosso irmão aqui vizinho. A cidade de Buenos Aires, para quem conhece, é uma cidade extremamente bonita, bem cuidada, segura, e ela tem uma legislação urbanística que é o dobro do adensamento da cidade de São Paulo. Se a gente pegasse a lei urbanística, a legislação urbanística da cidade de Buenos Aires e aplicasse aqui em São Paulo, nós poderíamos estar ocupando aí metade ou 40% a menos do nosso território, né? Quer dizer, as pessoas se deslocariam muito menos, o Estado, quando eu falo Estado, o município, né? Não teria que levar lixo, polícia e tal. E tem um outro detalhe, pegando um pouco do que você falou, o setor imobiliário, aqui no caso de São Paulo, eu não sei outras cidades, mas muitas têm, nós temos aqui na legislação esse adensamento, essa legislação urbana que incentiva o adensamento ao longo dos eixos de transporte, o que é muito inteligente. E as empresas incorporadoras, quando precisam ou quando vão edificar um condomínio ali naquele prédio, as empresas pagam o que a gente chama de outorga onerosa. Então você tem um coeficiente básico e você tem um coeficiente máximo para adensar naquela região, naquele terreno. Para você chegar no máximo, você tem que pagar. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o setor imobiliário contribuiu a valores corrigidos com esta outorga onerosa em 8 bilhões e meio de reais para fazer esses empreendimentos. E este dinheiro vai direto para um fundo chamado Fundurb, que é 99% dedicado exclusivo para a construção de habitações populares. Então, essa relação, essa parceria, esta visão do Estado de que tem que transformar, através de legislação, que é o papel dela, e da fiscalização, a cidade depende muito do conceito urbanístico que impera naquele determinado governo, daquele determinado município. A gente está conversando aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes com o Elie Vertem, presidente executivo do Secov São Paulo, falando sobre os fóruns que nós vamos realizar em parceria com o Secov, segunda e terça-feira, das 3 às 5 da tarde. Já fica o convite para você acompanhar pela Rádio Bandeirantes, pelas nossas redes sociais. Mas aí eu também queria te ouvir, Elie, em relação ao momento atual do mercado imobiliário, que sempre depende de muitos fatores, não é? Juros, atividade econômica, questões legais. Hoje, no termômetro do mercado, a gente está como? Então, é muito interessante a gente falar. Na questão da legislação, São Paulo revisou em julho do ano passado o plano diretor e agora em dezembro, né, já passou um tempo, mas em dezembro revisou, por consequência, a lei de zoneamento. Então, e também a prefeitura, o município, nos últimos 90 dias, 60 dias, já regularizou, né, regulamentou todas essas leis. Então, hoje a gente tem uma legislação boa, nova, moderna, avançada, claro que um pouco aquém ainda do que a cidade precisa, do que a sociedade demanda, né, vamos dizer assim. Bom, muito bem. Quanto ao mercado, vamos falar assim aqui só da cidade de São Paulo, né? O mercado de São Paulo hoje vende aproximadamente 70 a 75 mil unidades por ano.
Isto significa 25% do mercado imobiliário do Brasil. E eu digo, tá aí, só o perímetro urbano, hein? Sem contar BCD, Jundiaí, litoral, interior e etc. Então, só esse perímetro urbano corresponde a 25%. Para os ouvintes terem uma ideia, destes 75 mil unidades, 50%, 48% na verdade, mas 50% dessas habitações são habitações de interesse social dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E as outras faixas, os outros 50% de unidades produzidas são fora do Minha Casa Minha Vida, mas não quer dizer que seja de alto luxo, porque qualquer imóvel acima de R$350 mil, né, um imóvel de R$360 mil, já é um imóvel fora da Minha Casa Minha Vida. Então, São Paulo, nos últimos 15 anos, ou 14 aproximadamente, por conta de uma legislação urbanística mais inteligente, mais voltada à demanda, produz metade do que se produz em São Paulo para o Minha Casa Minha Vida. Para os ouvintes também terem uma ideia, de cada 10 unidades fabricadas, vendidas e entregues no sistema, na baixa renda, na chamada Minha Casa Minha Vida, 9 são feitos pela iniciativa privada. Isso há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, era inimaginável. Ninguém poderia imaginar uma produção dessa. E só para encerrar, nesse ponto, há 20 anos atrás, que nós não tínhamos esses números que eu acabei de citar, a produção era aproximadamente 20 a 25 mil unidades por ano, sendo que de Minha Casa Minha Vida, eu estou me referindo, claro, à iniciativa privada, era algo como 5%. Então, veja a magnitude do avanço nos últimos 15 anos, né? Eli, mas a oferta de financiamento privado, porque se a gente tem acima de 350 mil não cabendo no Minha Casa Minha Vida, como é que as pessoas têm recorrido aos financiamentos com os juros que nós temos hoje? E você tem percebido que tipo de movimento? Existe existe que tipo de potencial neste momento para uma ampliação da oferta de crédito e da perspectiva de uma possível redução na taxa de juros? Ronaldo, esse é outro grande desafio. Vamos lá. Na questão o que falta hoje para o setor habitacional para atender a demanda que existe e é forte, as vendas vão muito bem, é crédito. Tanto no Minha Casa Minha Vida, né, com recursos do FGTS, do Fundo Garantia por Tempo de Serviço, que tem limitações, ele não há recurso suficiente para atender a demanda do Minha Casa Minha Vida. Da mesma forma, não há recurso suficiente para atender, vamos dizer, as faixas ou os preços das famílias enquadradas fora, além do Minha Casa Minha Vida. No caso do Fundo de Garantia, evidentemente que depende da atividade econômica, do emprego, dos depósitos em fundo de garantia, né? Já nos outros mercados, como você falou, que a gente chama de sistema do SBPE, né, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que aí os recursos vêm da caderneta de poupança, a caderneta de poupança está sofrendo, né? Por que está sofrendo? Porque ela tem uma rentabilidade, não muito, mas inferior a uma aplicação hoje normal que você faz no banco. E convenhamos, hoje com celular, né, qualquer cidadão, qualquer pessoa aplica R$1.000, por exemplo, em aplicações até sofisticadas, né? Então é muito fácil esse dinheiro eletronicamente migrar de uma aplicação por outra. E evidentemente a caderneta de poupança, tendo uma rentabilidade menor, ela acaba, vamos dizer, perdendo recursos. É o que está acontecendo. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque aí, quando chegamos para financiar a produção das outras faixas fora do Minha Casa Minha Vida, e mesmo o comprador, você tem alguma escassez de recursos. Isso está acontecendo agora, né? E isso está bastante, digamos, agravado por conta da elevação da taxa de juros, como você se referiu, né, no momento pós-pandemia. E agora é importante entender uma coisa também, quer dizer, a taxa de juros, vamos dizer, Selic, ela tem uma relação com a taxa de juros do financiamento imobiliário, mas não totalmente. Porque o financiamento imobiliário, quer dizer, uma pessoa, uma família que vai comprar um determinado apartamento, não vai pagar 13%, 14% de taxa de juros, vai pagar 9%, 10%, mais a correção monetária, porque é um dinheiro que também tem um funding mais barato.
O Secovi São Paulo e outras entidades também, a gente tem trabalhado, tem quebrado a cabeça, vamos dizer assim, né, na busca de novos fundings, né, seja do mercado financeiro, que está aumentando também, as chamadas LIGs, os CRIs, assim como também fundos de pensão. A gente está quebrando bastante a cabeça, Ronald, mas você tem toda a razão. É um grande desafio hoje, é um problema até do mercado imobiliário, a falta de funding, vis-à-vis a demanda que tem. Então hoje, eu costumo até dizer, muitas vezes perguntam, os amigos perguntam, bom, mas como é que acabaria com o déficit habitacional, né, da ordem aí de 7 milhões e meio, cada um tem uma conta, mas o número é mais ou menos esse. O que falta é recurso, não falta engenharia, falta recursos. E este talvez é o desafio enorme daqui, vamos dizer, do dia de hoje, vamos dizer assim. E aí eu queria fazer uma pergunta bem de leiga, Eli, que é o seguinte, eu tenho certeza que muitos ouvintes da Rádio Bandeirantes já devem em algum momento ter se feito essa pergunta também. Quando a gente circula pela cidade, não é? Há muitos lançamentos imobiliários, ou em fase de lançamento, em fase de construção, em fase de entrega, em todas as regiões. E que bom que isso esteja acontecendo, porque é um sinal da pujança da economia. Mas a gente olha e fala assim, quem compra tanto imóvel? Da onde tem tanta demanda, Eli? É uma pergunta que sempre é feita a nós. Então, não é? Você tem toda a razão. Visualmente, né, é uma sensação estranha. Mas aí tem explicações. Vamos lá. Primeiro, hoje, já de 1 ano e meio para cá, aproximadamente, os lançamentos caíram na cidade de São Paulo da ordem de 15% a 20%. Este é um ponto. Segundo, a velocidade de vendas continua alta. Hoje, nós vendemos mais do que lançamos. Está diminuindo o estoque de lançamentos, de unidades de lançamentos. Não estou me referindo a imóveis de terceiros ou usados, né? Eu estou me referindo apenas a lançamentos. Esta quantidade de imóveis que hoje existe à disposição do consumidor, ela é muito pequena, ela vem baixando. Para os amigos terem uma ideia, nós tínhamos aproximadamente 1 ano e meio atrás, 16 a 17 meses mantido a velocidade de vendas atual, né, com o estoque que a gente tem, em 16, 17 meses estaria esgotado esse estoque. Hoje é 8 meses na cidade de São Paulo. Nos imóveis de Minha Casa Minha Vida, nós estamos com 5 meses, ou seja, se nada mais fosse produzido, em 5 meses não teria lançamentos de Minha Casa Minha Vida, e em 8 meses aproximadamente não teria imóveis fora do Minha Casa Minha Vida. Então as vendas estão indo. A sensação que você tem, absolutamente real, vou dar um exemplo, quando você passa ali na Rebouças, né, ou mesmo na Santo Amaro, ou na Zona Norte, em várias avenidas, é algo interessante de comentar. Tem 2 aspectos que a gente tem que entender. O primeiro aspecto é aquele que eu falei anteriormente, que nós dobramos a produção imobiliária, incluindo os imóveis de Minha Casa Minha Vida. Lembra que eu falei que fazíamos aproximadamente 25 mil, por ano, hoje estamos vendendo 70 mil e metade é Minha Casa Minha Vida. Só aí já explica um pouco a quantidade. E aqui abrindo um parênteses. Hoje se faz mais empreendimentos, talvez algumas pessoas já tenham notado nos seus bairros, muito mais mistos. Quando eu falo mistos é faixa de preço. Né? Claro que tem determinados bairros que só tem uma característica, outros só tem outra, mas a gente já começa a perceber em bairros com infraestruturas e desejados por todos, apartamentos de valores variados e bem variados. Você encontra apartamentos de 300 e apartamentos de 3 milhões no mesmo bairro. E uma outra questão importante da gente comentar aqui, e por isso dá esse efeito visual, é que quando a gente adensa ao longo dos eixos de transporte, e ao longo dos eixos de transporte são as grandes avenidas, metrô, que é onde a gente circula normalmente, a Rebouças, por exemplo, ali, como houve um incentivo da legislação corretamente, urbanisticamente falando, você tem uma concentração de prédios, de obras e de lançamentos. Então dá esta sensação. Só que quando você vai mais para o miolo de um determinado bairro, você percebe que diminuiu. Então eu explicaria assim, o território em que se pode construir hoje, de forma mais eficiente, ele é um território menor do que há 20 anos atrás. Então, concentra nesses lugares e, além dos números que eu falei, que dobrou a produção, passa também essa sensação de, puxa vida, que incrível, está se construindo em todos os lugares. Não é bem assim.
apesar de que visualmente a sensação é essa mesmo. Eli Vertem, presidente executivo do Secov São Paulo. Eli, muitíssimo obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Temos um encontro marcado no Fórum de 87 anos da Rádio Bandeirantes. Um olhar para o futuro, vai ser um prazer recebê-lo lá, tá bom? O prazer é todo meu, agradeço a você, a Thaís. E no meu caso eu preciso dizer, parabenizar a rádio. São 3 gerações. O meu pai ouvia rádio, eu ouço a Rádio Bandeirantes e os meus filhos também ouvem a Rádio Bandeirantes. Então parabéns à Rádio Bandeirantes pelo serviço e por tudo que faz pela nossa cidade e pela sociedade. É uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece a parceria e a audiência também, Eli. Um abraço para você. Da mesma forma, obrigado. 9h